Imagine o objeto mais protegido do futebol mundial desaparecer no ar. E quando o mundo achou que o mistério havia terminado, o impensável aconteceu outra vez. O primeiro roubo colocou uma das polícias mais respeitadas do mundo diante de um fracasso constrangedor. O segundo fez desaparecer para sempre o maior símbolo da história do futebol. Nenhum pedido de resgate, nenhuma prova definitiva. Apenas perguntas que atravessaram décadas. Mas existe um detalhe, ocultado nos relatórios oficiais, que quase ninguém conhece. Quando conectamos os dois crimes em uma mesma linha do tempo, as conexões táticas se tornam assustadoras. Será que a taça Jules Rimet foi apenas alvo de criminosos comuns? Ou a sua destruição final foi planejada por mentes que a história nunca ousou tocar? As coordenadas desse mistério já começaram a ser traçadas. Toda a investigação começa no lugar onde o mistério parece terminar, e neste caso, o fim da história estava no Brasil. Rio de Janeiro, dezembro de 1983. Naquele momento, a taça Jules Rimet ocupava um lugar de honra na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Protegida por uma vitrine de segurança, sistemas de alarme e vigilância permanente, ela era considerada praticamente inalcançável. Afinal, quem ousaria roubar o maior símbolo do futebol mundial? Mas foi justamente quando todos acreditavam que ela estava mais segura que ela desapareceu para sempre. Nenhuma perseguição, nenhum confronto, nenhum disparo. Quando perceberam o que havia acontecido, a taça simplesmente não estava mais lá. Foi um golpe tão silencioso que parecia impossível. Mas existe um detalhe importante. Aquele não era o início da história, porque era apenas o seu último capítulo. Para entender como o maior símbolo do futebol desapareceu definitivamente, precisamos voltar 17 anos no tempo. Março de 1966, Londres. A Inglaterra vivia a expectativa de receber pela primeira vez uma Copa do Mundo. A taça Jules Rimet estava em exibição pública na Westminster Central Hall, uma tradicional igreja metodista localizada no coração da capital britânica. Milhares de pessoas passavam diariamente diante da vitrine, onde o troféu era observado, fotografado e admirado. Sua segurança parecia absoluta, com guardas fazendo rondas constantes e um acesso rigidamente controlado, pois o valor histórico daquela pequena escultura de ouro era considerado incalculável. Ninguém imaginava que alguém seria capaz de roubá-la. Mas na manhã de 20 de março de 1966, um domingo, alguém entrou naquele edifício sem chamar atenção e sem provocar qualquer alarme. Os investigadores acreditam que o criminoso aproveitou um breve momento de vulnerabilidade durante a rotina de vigilância para agir, e poucos minutos bastaram. Quando os funcionários retornaram à área de exposição, a vitrine continuava ali e o pedestal também, mas a taça Jules Rimet havia desaparecido. O impacto foi imediato. Faltavam apenas 4 meses para a abertura da Copa do Mundo e o país que receberia o maior evento do futebol mundial acabava de perder o troféu que deveria apresentar ao planeta inteiro. Pela primeira vez, o maior símbolo do futebol havia vencido uma batalha contra uma das polícias mais respeitadas do mundo. Durante dias, a Scotland Yard perseguiu um fantasma. Cada pista terminava da mesma forma, sem testemunhas, sem impressões digitais, sem respostas. Quando a investigação parecia estagnada, um envelope pardo chegou à Federação Inglesa. Não havia remetente, apenas uma carta. O autor dizia possuir a taça Jules Rimet e exigia 15 mil libras esterlinas pela sua devolução. Como prova, enviou uma pequena peça retirada do próprio troféu. Agora não havia mais dúvidas. A taça realmente estava nas mãos do criminoso. A Scotland Yard decidiu transformar a negociação em uma armadilha. Um encontro foi marcado. Malas de dinheiro falso, investigadores escondidos, horas de vigilância. A operação terminou com a prisão de Edward Batchley, mas a comemoração durou pouco.
ele não carregava a Jules Rimet. Ele insistia ser apenas um intermediário. Mais uma vez, a investigação voltava ao ponto de partida. Então, quando tudo parecia perdido, o caso tomou um rumo que nenhum investigador poderia prever. Quem encontraria o maior símbolo do futebol mundial não usava distintivo, não carregava uma arma e nem sabia que estava prestes a entrar para a história. O destino da joia mais valiosa do esporte cruzaria o caminho de um personagem improvável, conhecido apenas como Pickles. Na tarde de domingo, 27 de março de 1966, David Corbett caminhava pelas ruas de Upper Norwood, no sul de Londres. Ao seu lado seguia Pickles, um simpático cão sem raça definida, de aparência semelhante à de um collie. Era apenas mais um passeio. Até que, de repente, Pickles parou. O cachorro começou a farejar insistentemente um arbusto à beira da calçada. Corbett tentou chamá-lo, mas ele não se mexeu. Intrigado, aproximou-se. Ali havia um pequeno pacote, cuidadosamente embrulhado em folhas de jornal e amarrado com barbante. Parecia lixo, mas não era. Ao abrir o embrulho, Corbett ficou sem palavras. Diante dele estava a taça Jules Rimet. Ele sabia exatamente o que era, mas ela não estava completa. O topo de ouro havia sido removido e enviado dias antes pelo criminoso, como prova de que a taça estava em seu poder. Mas, apenas 7 dias depois de desaparecer, o maior símbolo do futebol mundial voltava a aparecer. Não pelas mãos da Scotland Yard, mas graças ao faro de um cachorro. A notícia percorreu o mundo em poucas horas, e Pickles tornou-se o cachorro mais famoso da Inglaterra. David Corbett recebeu uma recompensa e a nação respirou aliviada. Parecia o fim do mistério, mas apenas parecia. Algumas perguntas jamais seriam respondidas. Quem realmente planejou o roubo? Por que a taça foi abandonada antes que o resgate fosse pago? Edward Batchley dizia ser apenas um intermediário. Se ele dizia a verdade, quem era o verdadeiro mentor do crime? Essas respostas nunca apareceram. O caso foi arquivado, a taça Jules Rimet voltou ao seu lugar e todos acreditavam que uma história como aquela jamais se repetiria. Estavam enganados. 17 anos depois, o maior símbolo do futebol mundial voltaria a desaparecer. Desta vez, para sempre. Mas aquela descoberta não salvou a taça Jules Rimet. Na verdade, apenas adiou o inevitável. 4 anos depois, o mundo assistiria a um dos momentos mais gloriosos da história do futebol. Sob o sol escaldante do México, a seleção brasileira encantava o planeta com um futebol que parecia impossível de ser derrotado. Quando Carlos Alberto levantou a taça Jules Rimet diante de milhões de pessoas, o Brasil não conquistava apenas o tricampeonato mundial, conquistava um privilégio reservado a uma única nação. Pelas regras da FIFA, o primeiro país campeão do mundo 3 vezes passaria a ser o proprietário definitivo do troféu original. Naquele instante, a taça Jules Rimet deixava de ser um patrimônio do futebol mundial e passava a fazer parte da história do Brasil. Criada pelo escultor francês Abel Lafleur, a relíquia cruzou o Atlântico cercada por honras de Estado. Muito mais do que ouro, ela carregava a memória das maiores conquistas do esporte e se transformava no maior símbolo do orgulho nacional. Seu destino seria o coração do Rio de Janeiro. Durante os 13 anos seguintes, a taça Jules Rimet permaneceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Rua da Alfândega, no centro da cidade. Para os dirigentes, ela estava completamente protegida, e era exatamente aí que morava o perigo. A taça permanecia exposta em uma vitrine de madeira e vidro, instalada na sala da presidência. Todos os dias, dirigentes, jornalistas, autoridades e visitantes passavam diante dela sem imaginar que aquela proteção escondia uma falha capaz de mudar a história.
Embora o edifício contasse com segurança e alarmes, a vitrine não possuía sensores que detectassem qualquer tentativa de violação. A confiança era tão grande que ninguém acreditava ser possível roubar o maior símbolo do futebol mundial. Enquanto todos olhavam para a taça Jules Rimet com admiração, alguém começava a observá-la com outros interesses. Seu nome era Sérgio Peralta. Bancário durante o dia, paciente e meticuloso quando ninguém percebia, ele passou semanas estudando horários, entradas, saídas, mudanças de turno e cada detalhe da rotina daquele edifício. Quanto mais observava, mais convicto ficava. Então, percebeu algo que ninguém mais havia percebido. Roubar a taça Jules Rimet seria mais fácil do que assaltar um banco de bairro. Naquele instante, sem que qualquer dirigente pudesse imaginar, o segundo desaparecimento da maior relíquia da história do futebol já estava em andamento. Depois de semanas de observação, o plano finalmente estava pronto. Agora, tudo dependia de escolher o momento exato. Os criminosos sabiam que um erro poderia colocar toda a operação a perder. Por isso, aguardaram o instante em que a rotina da Confederação Brasileira de Futebol oferecesse a menor resistência possível. Na noite de 19 de dezembro de 1983, o edifício entrou em sua rotina habitual. Funcionários encerraram o expediente. As luzes começaram a se apagar e o movimento da Rua da Alfândega diminuía a cada minuto. Lá dentro, nada indicava que o maior símbolo da história do futebol brasileiro estava prestes a desaparecer. Do lado de fora, porém, tudo já havia sido calculado. Cada minuto, cada porta, cada acesso, cada possibilidade de reação. Quando chegou a hora, o grupo entrou em ação. Sem disparos, sem violência, sem alarde. Os criminosos seguiram diretamente para a sala da presidência, onde a taça Jules Rimet permanecia exposta na vitrine que, durante anos, transmitira uma falsa sensação de invulnerabilidade. O vidro foi retirado. A taça passou rapidamente de uma mão para outra. Em poucos instantes, o maior símbolo do futebol mundial deixava o edifício sem que qualquer alarme denunciasse a invasão. A operação inteira durou menos de uma hora. Quando os criminosos desapareceram na noite do centro do Rio de Janeiro, ninguém imaginava que acabava de ocorrer um dos roubos mais emblemáticos da história do esporte. Na manhã seguinte, a notícia atingiria o país como uma bomba. A taça Jules Rimet havia desaparecido. Desta vez, não haveria o cachorro Picles para encontrá-la. O maior símbolo do futebol mundial parecia ter evaporado. Mas, nas horas seguintes, as primeiras pistas levariam os investigadores por um caminho que ninguém esperava. Uma certeza começava a surgir. Quem entrou naquele prédio conhecia a rotina da Confederação. Não foi um crime cometido por acaso. Foi uma operação cuidadosamente planejada. Enquanto equipes analisavam depoimentos e cruzavam informações, um nome começou a aparecer repetidas vezes: Sérgio Peralta. Peralta era bancário, conhecido por manter contato com pessoas ligadas ao mercado clandestino de ouro. Ele rapidamente passou a ocupar o centro das investigações. Mas o que a polícia não esperava é que o mentor do crime conhecia o alvo por dentro. Peralta havia trabalhado como assessor administrativo na própria CBF anos antes e ainda frequentava o prédio livremente como representante de clubes. Ele tinha o mapa mental perfeito das falhas de segurança. A partir desse momento, a polícia intensificou a vigilância sobre os suspeitos e, pouco a pouco, outras peças começaram a se encaixar. Novos depoimentos, novas ligações, novos envolvidos. O cerco se fechava. Dias depois, a operação resultou na prisão de integrantes da quadrilha. Os investigadores acreditavam estar muito próximos de recuperar a maior relíquia da história do futebol. Mas havia um problema.
A taça Jules Rimet não estava com eles. Durante os interrogatórios, versões diferentes começaram a surgir. Cada suspeito contava uma história. Cada depoimento acrescentava uma nova dúvida. E, quanto mais a investigação avançava, mais distante parecia estar a resposta que o Brasil inteiro esperava encontrar. Foi então que uma revelação mudaria completamente o rumo do caso. Uma revelação que, décadas depois, ainda divide historiadores, investigadores e especialistas. Sérgio Peralta decidiu quebrar o silêncio. E o nome que ele entregou à polícia deixaria os investigadores horrorizados. Peralta confessou que a deusa de ouro já não estava mais no Rio de Janeiro. O troféu mais valioso do planeta havia sido levado para uma pequena fundição clandestina no centro da cidade. O destino final? As mãos de Juan Carlos Hernández, um ourives argentino conhecido no submundo por negociar metais de origem duvidosa. Segundo a história oficial da polícia, Hernández cometeu o sacrilégio. Para caber em seus equipamentos, a estátua foi violentamente separada de sua base octogonal. E é justamente aqui que a ciência e a matemática revelam a ironia mais brutal e patética desse crime. Os ladrões planejaram o assalto acreditando que ficariam milionários com quilos de ouro maciço. Mas a taça Jules Rimet nunca foi de ouro puro. O troféu pesava cerca de 3 quilos e 800 gramas. Metade disso era apenas o peso da base maciça feita de pedra lápis lazuli. A outra metade, a escultura metálica da deusa alada, era composta quase inteiramente de prata de lei. A cobertura dourada que brilhava nos olhos do mundo era apenas um banho superficial. Uma película de ouro que pesava em torno de 30 a 50 gramas. Ao jogar a deusa direto no maçarico, sem qualquer refino químico por ácidos, os criminosos derreteram a prata e vaporizaram o ouro. O maior símbolo da glória do futebol mundial foi destruído para virar pequenas barras de prata misturada, de valor comercial bem inferior ao que eles imaginavam. Destruíram o sagrado por quase nada. Para a justiça, o caso foi encerrado com as confissões. Mas o mistério continua vivo nos bastidores. Nenhuma perícia criminal jamais encontrou um único fragmento de prata ou ouro da taça original naquela oficina clandestina. Nenhuma fotografia registrou o momento exato da fundição. Toda a conclusão do crime foi baseada exclusivamente no depoimento de criminosos que tinham todos os motivos do mundo para mentir e proteger supostos compradores poderosos. E isso abre espaço para a grande pergunta que assombra historiadores até hoje. Será que a verdadeira taça Jules Rimet realmente virou fumaça naquele maçarico de quintal? Ou alguém com acesso aos bastidores percebeu que uma obra de arte histórica valia infinitamente mais inteira no mercado clandestino de colecionadores bilionários do que o mero peso do metal fundido? A verdade é que, talvez, a deusa alada nunca tenha entrado naquela fundição. Talvez ela ainda exista, escondida em algum cofre particular e ultra secreto pelo mundo, protegida pelo silêncio de quem conhece o seu real valor, esperando o dia em que o verdadeiro capítulo final dessa história será escrito. Porque enquanto não houver uma prova física definitiva, o maior mistério do futebol continuará aberto. A taça pode ser derretida, mas o mito é eterno. Se você chegou até aqui, deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. As coordenadas de mais um caso já foram traçadas, aqui no Longitude 71.